E agora vamos ao tema desafiador. Não que não haja outros temas desafiadores, mas se nós dizemos que estamos em defesa da vida, temos que saber nos postar diante do aborto, ok? Então, o que está acontecendo em nossa sociedade, o Brasil tem sempre a tentação de eles falam essa palavra bonita, flexibilizar a legislação com relação ao aborto, né? Vai dando pequenos passos, junta mais uma palavra, e até que aprova o aborto. Então temos que ser cuidadosos. Existe em alguns países já é legalizado, né? E há também interesses comerciais. Então amplia-se sempre o debate, de vez em quando isso volta no Brasil, para buscar a aprovação ou flexibilização, né? Isso em vários países já está aprovado. Às vezes se infla. Nós já descobrimos que os números de aborto, às vezes se fala que eles são altos, não sei quantos milhões, afinal de contas já é normal. Por que a gente não coloca logo na lei, né? É palavreado para fazer a nossa cabeça, né? Então calma que se infla, que se aumenta o número para fazer de conta que já é normal. Quer dizer, normal, né? Normal, aborto nunca é normal, né? Mas na linha da normalização. Às vezes se quer, como eu citei no debate que eu tive com cientistas da Unicamp, fazer pesquisas do genoma humano usando as propriedades genéticas do embrião humano. Claro que as pesquisas genéticas elas são importantes, conhecer o DNA das pessoas, mas existe também a questão do patenteamento das informações do DNA. Existem empresas que querem patentear o seu DNA e dizer agora você me pertence. Agora eu tenho, né, na verdade, moralmente, as informações do seu DNA pertencem unicamente a você e não a uma empresa. Então você pode até olhar se existem doenças genéticas, todos nós trazemos algum defeito genético, né? Mas também a maior parte dos defeitos nem sequer aparece, porque nem são genes dominantes, são genes recessivos, quer dizer, a doença não aparece. Mas em algum lugar nós temos alguma coisa desatarachada, né? Então são 3 milhões de elementos que se conjugam em algum lugar, aquilo, né? Mas por outro lado nós temos genes, chamados genes dominantes, se eles forem sadios, eles encobrem a doença, né? E vencem os defeitos. Mas isso é coisa da genética, né? Então, patrimônio genético não pode ser propriedade de empresas. Isso a gente tem que ter cuidado. Cuidado também, hoje, a comercialização de órgãos humanos, verdadeiros biobancos, tecidos, células, órgãos, gametas, ou, às vezes, a tentação de estocar pequenos embriões nas primeiras semanas, primeiros dias, dada a plasticidade que eles têm para serem bancos de células-tronco embrionárias para a cura de doenças genéticas. Temos que estar vigilantes. Isso nunca pode ser aprovado, porque a vida começa desde o momento da fecundação. A gente fala em aborto e aceita, contra o aborto e aceita a utilização de células-tronco embrionárias. Não, é embrião humano. Busque-se as células-tronco em outras partes do corpo que já existem e não em embriões humanos, ok? Mas aí são discussões, mas é bom a gente dar esse ponto, né? Existe todo um mercado de órgãos, a gente tem que estar muito atento. Já houve pessoas que foram para um hospital e voltaram sem algum órgão, né? São raros esses casos, mas já aconteceu, né? Tem uma máfia. Cuidado com as pessoas que são levadas, ou bebês, isso, aquilo, às vezes é para arrancar órgãos. O grande debate sobre o aborto entra no Estatuto do Embrião Humano. Sempre se discutiu quando se dá o momento exato do início da vida.
Na sociedade, a gente tem posturas bem divergentes, né? Dado, às vezes, o utilitarismo científico, quer dizer, se usa a ciência para que ela possa produzir, responder a interesses. Aí vem, é útil ou não é útil? Será que vida humana a gente pode falar, medir pela utilidade? Depois que nós ouvimos que a dignidade humana é uma dignidade infinita, não existe útil e não útil. Deve existir sempre respeito, proteção, salvaguarda, né? Então, cuidado com essa linha. Mas não, essa vida já não é mais útil. Eutanásia, claro que vem com outro tipo de palavra abrandada, mas às vezes é isso, né? Então, não é pela utilidade que nós mensuramos uma vida. É digna, é o processo de morrer, ele vai existir, mas com assistência, dando todos os cuidados paliativos para que seja um processo respeitando a dignidade humana, né? É isso. Então, por outro lado, existe uma visão sacralizante da vida, do corpo, né, que diz que a pessoa, o embrião é considerado pessoa desde a fusão do óvulo com o espermatozoide. Nesse momento da concepção, da fusão do óvulo com o espermatozoide, cientistas que observam esse momento dizem que é um momento cheio de luz. Neste momento se dá a combinação de bilhões de elementos, mas não é de qualquer jeito, é tudo bem organizado. Organizados nas dezenas de milhares de genes. Genes, né? Até tem um gene que cuida do tamanho do seu nariz, viu? Mas eu estou brincando. Tem gente que acha que o gene exagera um pouco. Isso tudo é bem organizado nos 23 pares de cromossomos. Então, o encontro do gameta masculino e feminino combina essas informações de maneira única. É só em você que essa combinação foi assim. Pode olhar para o nariz do outro. Ou seja, cada um é único, cada um é novo, não há cópia, é a maravilha de Deus. Então, voltando à primeira frase, existem cientistas que olham esse momento da fusão, que parece que sai um brilho de luz, algo de maravilhoso acontece, né? É o início de uma vida humana, cheia de luz, é algo novo, mas é novo, a imagem e semelhança de Deus. Não adianta você botar numa batedeira que não faz essa mistura tão bem feita como acontece no encontro do óvulo do espermatozoide. Neste momento inicia-se uma vida humana. Desde aquele momento era você, era eu, naquele óvulo fecundado. Já era cada um de nós. E aqueles elementos estabelecidos na carga genética no DNA humano não vão mudar. Você vai carregá-los naquela combinação até o final da vida. Entendeu? Tá. Não adianta querer atarrachar aqui lá depois, não, que é assim mesmo, né? O que a ciência descobre que algumas doenças genéticas você faz uma tentativa de terapia gênica, terapia com células tronco totipotentes. Aí eu digo assim, não embrionárias, busque essas células tronco em outro lugar do corpo, tá? Mas nunca destruir pequenos embriões para isso, tá bom? Então vejam só, né? Mas para quem vai pelo utilitarismo científico, às vezes não quer considerar que é uma pessoa desde o primeiro instante da concepção, e às vezes quer também utilizar a eutanásia no final da vida. Um cientista agnóstico, quer dizer, não tem fé, mas ele chega a dizer, olha,
o embrião, o ser do embrião, nem nos pertence a nós cientistas. Isso pertence a outra esfera de ordem metafísica, que eu diria, nós, a partir da fé e da religião, já consideramos, a partir da fé, um ser humano desde aquele primeiro instante cheio de luz, né? Aquelas combinações que nunca mais vão mudar, né? Para o resto da vida. Então é a questão do dilema na ciência: considerar pessoa ou não o feto, né? Personificação não, é pessoa ou não, é a grande discussão dentro da própria ciência, né? Então, o feto é pessoa? Então, aqui a gente pode vê-lo, auscultá-lo, identificá-lo, reconhecê-lo. Sim, ele é pessoa, é titular de direitos, né? Mas, por outro lado, existe sempre a pressão, e o Brasil sofre pressões até internacionais, para aceitar o aborto. Então, a gente tem que resistir a isso, né? Cada vez mais. E voltarem o princípio de humanidade. Então, é humano, temos que defender, amar, proteger, tutelar, né? Então, o valor é intrínseco, quer dizer, faz parte do ser da pessoa, independentemente da fase em que ele se encontra. Mas é algo minúsculo, nem se vê, imperceptível, lá no início, mas já é pessoa humana, já deve ser protegido, amado, né? Desde aquele primeiro instante, né? Deus é uma criatura única que Deus quis por si mesmo. É filha de Deus, filho de Deus, desde aquele primeiro instante. É importante ter em mente isso, porque senão, né? Então, diante do aborto, o que dizer? É sempre a nossa proposta dizer em favor da vida, e não tem rodeios, não tem exceção, né? Então, a partir do óvulo, quando ela é fecundada, aí está uma nova vida. Precisa de proteção, acolhida e amor. Esta pessoa tem direito inviolável à vida. Como eram aquelas 3 palavras que a gente colocava lá no início: a vida humana tem valor incomparável, inviolável, inalienável. Então, aqui a palavra que surgiu é inviolável. Nada pode violar esta vida. Não importa a fase em que ela se encontre, nós vamos proteger, vamos dar-lhe amor, carinho e atenção, né? Como é importante isso, né? E vamos ver os textos que seguem. A criança é sujeito de um direito, o da proteção parental, enquanto fruto da comunidade conjugal. É um teólogo francês, original francês. Em virtude do caráter inato originário desse direito, ela é sujeito de direitos, pessoa. Então, ninguém venha dizer que não tenha direito. Se utilizarmos as categorias do teólogo, do filósofo Kant, ele diz que existe algo na humanidade, no ser humano, que ele é não coisa, não meio. Existe nele um valor absoluto. Ele não pode ser coisificado. Ele não pode ser meio. Eu uso você para atingir aquilo. Não, você não pode ser um meio. Você deve ser o fim a ser beneficiado. Nunca usado como meio, como cobaia, como, né, reduzido a coisa. Então, o ser humano não é da ordem dos meios, mas é da ordem dos fins. O fim último é sempre preservar a vida. O fim último é sempre proteger você. Você não pode ser escravizado, não pode ser reduzido, não pode, né? É sempre a ação boa deve ser chegar a defender você. Então, o embrião é uma forma humana, e até uma forma humana individuada. Já é um ser único, diferente, novo. Não é cópia, né? É uma pessoa e exige respeito moral. Desde a fecundação, o conceito humano é um ser, um fim em si.
irredutível amém. Aquilo que eu falava agora a partir de Kant é um fim. O que eu faço com você? Você é uma pessoa que eu preciso sempre proteger, ser beneficiado. Não posso usar você para outra coisa. Não posso fazer de você um cobaia para isso aqui, né? Sempre um fim em si a ser beneficiado. Então, aqui, o certo João Paulo II, Evangelho Vitae, número 9, o aborto é uma desordem moral particularmente grave. Ok? Está claro isso, né? Então, a afirmação do magistério da Igreja, com a palavra do Papa São João Paulo II na encíclica Evangelho Vitae. Algumas palavras que vêm do magistério da Igreja. Sempre que a gente fala magistério da Igreja, é uma palavra autorizada. O nosso ouvido responde com estar atento ao que nos vem do magistério da Igreja. Isso esclarece a minha consciência. Certamente me ajuda a buscar o bem e a verdade. Ajuda e esclarece a minha consciência. Então, a gente tem muito cuidado em ouvir a voz, as palavras que nos vêm das autoridades da Igreja. Uma primeira série de textos eu coloquei sob o título O Valor da Pessoa Humana e Seu Direito à Vida. Então, aqui eu busco resumir o que vem da Dona Vitae, quando pede que sejam salvaguardados os valores e os direitos da pessoa humana. E aqui quais são os critérios? Respeito, defesa, promoção do homem e da mulher e seu direito primário e fundamental à vida, sua dignidade de pessoa, sua vocação integral. Então, nunca se colocar contra a pessoa humana e ela seja respeitada em todas as suas dimensões, enquanto corpo, enquanto emoções, sentimentos, afetividade, enquanto relações humanas, sociais e até o aspecto político, que deve ser sempre em favor da pessoa, e na sua dimensão espiritual, porque é o integral da pessoa que deve ser sempre respeitado, resguardado, protegido, né? Vejam só. Destaque do valor da vida humana. O valor da vida, a ênfase no magistério da Igreja, que por que a vida humana é tão importante? Ela é um bem pessoal, mas não é só um bem pessoal, ela é um bem da comunidade. É um dom recebido de Deus e que a Deus pertence. Mas alguns dizem, é um bem pessoal, eu faço o que bem quero comigo. Mas peraí, mas a sua vida não é só um bem seu, é também da comunidade, é um dom recebido de Deus. Então eu não posso decidir qualquer coisa sobre minha vida. A vida só a Deus pertence, né? Por isso ela tem essas três palavras que eu já falei. Ela tem um valor incomparável, inviolável, inalienável, que nós já vimos isso. E isso é a base para os valores éticos e morais correspondentes. Por isso que a vida humana ela é inviolável, né? O valor da vida humana é em primeiro lugar na escala de valores, né? É em primeiro lugar. Por isso se fala da inviolabilidade da vida humana. E aí o magistério da Igreja, sobretudo o Papa João Paulo II, colocou todo o peso da sua palavra em favor da vida, né? Então, todo o peso doutrinário magisterial em favor da vida. Quer dizer, não matarás, ele é importante, ele é fundamental. E isso desde o seio materno, e até o estado terminal da pessoa. Não matarás, acolher a vida e no final dar-lhe assistência para uma passagem humanizada para a morte que se aproxima, dando-lhe todos os cuidados paliativos, né? Então isso é importante. Então, tanto o aborto quanto a eutanásia tem da encíclica Evangelho Vitae uma palavra muito forte do Papa São João Paulo II, quando ele diz que isso é uma desordem moral grave. Olha a palavra, né? Porque se trata de uma morte deliberada. E aí ele explica aqui,
Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita. É transmitida pela tradição da igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Quer dizer, é não ao aborto, ponto final, né? Isso faz parte da tradição da igreja, da palavra escrita, do ensino do magistério, da tradição. Bom, é quase que uma proclamação de dogma, só não fez, mas é praticamente isto, uma palavra muito forte quando evoca, por isso que eu quis escrevê-la, como está lá no documento Evangelho Vitae. Isso está na lei natural, está na palavra de Deus, está na tradição, está no ensino do magistério, é defesa da vida, não é nem mais ou menos, e não venha com legislações flexibilizando a lei, né? Ok? Então isso é importante a gente ter em mente, depois a gente pode conversar mais se for o caso. Então fica claro, a partir do que hoje nós podemos falar, que o início da vida começa quando o óvulo é fecundado. Nova vida, novo ser humano. A ciência genética dá preciosas confirmações de que a partir daquele instante se estabelece um DNA e a sua identidade, ali iniciada e escrita, vai acompanhá-lo até a morte. É o mesmo ser, né? Eu sou hoje aquilo que já estava naquelas combinações no encontro do óvulo com o espermatozoide. Aquela primeira foto é fantástica, redondinho que só, uma bênção de Deus. Estou brincando um pouco, mas é isso, né? Tudo estava lá. Que coisa maravilhosa. Nada mudou daquela programação, só se desenvolveu, né? Ok? É isso. Então, desde a fecundação começa a aventura de uma vida humana, ok? O procedimento em embriões humanos, né, quando se trata de uma terapia para livrar de doenças, no sentido curativo, ótimo, pode-se já cuidar do embrião humano. Minha sobrinha neta já começou a ser tratada por causa do rim, que estava falhando, e viram isso ainda antes, e uma equipe de médicos se estabeleceu para ampará-la. E nasceu, né? Está aí, uma adolescente viçosa, bonita, né? Sempre com os cuidados que precisa continuar a ter, mas é isso aí. Então, cuidado, porque os embriões até o 14º dia, às vezes, são olhados como um banco de células-tronco, né? Eu já expliquei porque eles, até no início, ainda estão no estágio de células-tronco totipotentes, com uma grande plasticidade, servindo a aplicações genéticas, para terapias genéticas. Mas para aí, é embrião, é ser humano, busque células-tronco em outro lugar, mas não destruindo embriões humanos, né? Então isso precisa de células-tronco totipotentes. Um cientista do Japão já pega células-tronco multipotentes, que não são totipotentes, e consegue transformá-las em totipotentes. Então, a ciência já deu jeito de buscar sem destruir embriões. E isso o corpo tem células-tronco, por isso que os tecidos se renovam toda hora e assim por diante. Ok, tá bom, já expliquei. Palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco foi claro ao dizer que o aborto é um crime. Então, uma coletiva, ele coloca claro isso, né? E ele dizia assim, acho que é importante, mas a igreja não pode se modernizar. Por trás dessa palavra, cuidado que vem uma enxurrada de coisas, né? Então ele dizia assim: não se deve esperar que a igreja altere sua posição sobre esta questão, tá bom? Pode até ter coisa que ela fala de maneira nova e tal, mas essa posição não vai mudar, né? Este é um assunto sujeito a... Este não é um assunto sujeito a supostas reformas ou modernizações, né? Então, sempre defenderá a vida
e nunca no sentido de eliminar uma vida humana, né? Isso não é opção da igreja. Então vamos, agora por outro lado, alguém me lembra, e aí nós temos grupos que acompanham as mulheres que estão em situações muito duras, né, nas quais o aborto às vezes parece a solução. Então temos grupos, né, e vocês são um casal que nos representa e que às vezes querem que a gente seja mais organizado em vista disso, né? E nós deveríamos estar atentos àquelas situações em que mulheres estão à beira do aborto para salvar vidas, mas também atentos àquelas situações que abortaram e que precisam, não podem ser abandonadas. O Papa Paulo VI dizia assim: a pessoa é sempre mais do que a situação em que ela se encontra. Eu direi não ao mal praticado, mas estou diante de uma pessoa, preciso estender a mão, preciso dar-lhe chance de alguma forma de reconciliação. Então, salvar sempre as pessoas, estender-lhe a mão, fazer o processo de cura diante de uma vida abortada é um processo duro, né? Mas em todo caso, a misericórdia é para todos, diz o Papa Francisco. E aqui ele fala também, diante de um fracasso como um aborto, ainda a misericórdia. Difícil, diz ele, né? Porque acompanhar uma mulher que tomou consciência de ter abortado é sempre muito delicado. Nós devemos saber lidar com isso, né? Existe, segundo alguns estudos, que a célula, quando foi fecundada, ela começa a estabelecer uma ligação com a mãe. Mesmo inconsciente, ela e a mãe trazem uma memória, um registro. Por isso que uma mulher que aborta jamais esquece. Porque a criança já conversou com ela. Conversou sim, já se comunicaram, já se estabeleceu. Olha o que o Papa Francisco diz aqui. Uma célula do feto, de conceber, comunica-se com a medula da mãe. E aí existe uma memória. Como dar consolação? Aí a questão da absolvição, né? É tudo isso, né? Então, de alguma forma, a mãe deverá se encontrar com esse filho, com essa filha abortada. Como marcar esse encontro, como fazer. E ele até sugere, eu aconselho, não sei, vamos lá. Com frequência, vendo-a chorar e carregar esta angústia, aconselho, diz o Papa, o teu filho está no céu, fala com ele, canta-lhe a canção de embalar que não cantaste, que não pudeste cantar. Como levar esta mãe a se reconciliar com o filho, a filha que foi tirada? Deus perdoa sempre, mas precisamos elaborar isso. É o drama do aborto. Papa Leão XIV. Então estou chegando ao final da minha exposição. O atual Papa ainda vai nos falar muita coisa, mas ele falou o corpo diplomático do Vaticano, eu rastrei isso aí, e tem palavras claras contra o aborto. Então mas vão aparecer com o tempo os pronunciamentos claros. O Papa Leão XIV, ele reafirma os ensinamentos centrais da Igreja sobre a dignidade da vida humana e o papel da família como célula fundamental da sociedade. Então, tá certo. E sobre o papel da família, ele também declarou que trata-se da união entre um homem e uma mulher. É esta a base da família, né? E se posicionou firmemente contra o aborto. A gente está atento ao que ele vai falando, mas ele é muito tranquilo, sereno, firme nas palavras, bem equilibrado. Vai ser um Papa bom para a igreja.
tudo isso, né? Muito bem. Gente, como é bom essa partilha, como se diz, o tempo voa. Vamos sempre prezar por aquilo que brota de nossas raízes e oferecer à sociedade esta contribuição. Vamos fazê-la sempre de maneira bem fundamentada, mas ciosos da nossa fé. Vamos então receber a bênção. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e religiosas, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que o Deus onipotente, Deus amor, infunde em nossos corações aquele amor pela vida, pela defesa da vida, dando-nos o discernimento necessário para as escolhas segundo o bem e a verdade. E assim, abençoados por Deus, encontremos em Cristo Jesus aquele que veio trazer vida e plenitude para todos. E como Maria possamos responder: sim, eis hoje aqui os servos do Senhor, que se faça também em nós segundo a sua palavra. E Deus, derramando suas bênçãos, nos faça discípulos missionários neste tempo da graça do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.